torcer é gostosinho ver esses edits pré-jogo, no pós-jogo com a gente já sabendo o resultado. Se liga nessa parada aqui, a torcida do Real Madrid, Ousmane Dembélé, marcação Vini Júnior, pistola, Desiré Doué, chega aqui, físico, shape em dia, Mbappé, Vitinha, girando a coroinha, aqui naquele pique, Jude Bellingham, Nuno Mendes, melhor do mundo. Eita caralho, as coisas envelhecem mal, hein? Mano, eu lembro, eu vi muitas edits assim da torcida do Real Madrid naquele confronto contra o Arsenal. Acabou no que deu e agora novamente eu acho que essa parada tá zicando, mas tudo poderia ter sido diferente. Se o Real Madrid ainda tivesse ele fez falta. Ele fez falta. Fez história no Real, cara. Grande jogador. Eden. Ready for the summer tour. Eita, Eden Hazard, esse daqui construiu uma história. Impecável, vagabundo da bola, esqueceu que jogava futebol. A questão aqui do vídeo, rapaziada, é que a torcida do Real Madrid tá se rebelando contra o menino Bapo. E não, menino Bapo não, né? Menino Bapi, errei aqui o nome do menino Bapi, chamei de menino Bapi. Estão crucificando ele pelo aquele migué na marcação, ser um jogador que não volta pra recompor, tudo mais, só quer a bola no pé. Aqui, ó, a vida antes... a vida depois, a vida before a vida antes, eu estava correto, de Mbappé. Todo mundo feliz, contente, Carleto ainda tava lá. Isso daqui eu não gosto porque gosto dele aqui na seleção. Aqui Marcelinho ainda não tinha aposentado, né? Que mais aqui também, ó. A vida antes de Mbappé, todo mundo feliz. Quem iria dizer nesse exato momento que Joselu agregava mais ao Real Madrid do que o menino Mbappé? É difícil falar isso, porque a porra do Mbappé na temporada passada meteu 45 gols, rapaziada. Só que o puto é jogador de futebol e não quer correr. Essa é a parada complicada. Aqui a cabecinha do menino Éder Militão, pequena também, né? E aí a gente vai vendo os caras falando aqui, ó. Que é isso aqui? Mbappé jogará melhor sem Vinícius. Mbappé jogará melhor sem o Messi. Mbappé jogará melhor sem Neymar. Ali na época de PSG, né? Essa é a história da sua carreira, porque o cara tinha colocado aqui, né? O Mbappé vai jogar melhor sem Rodrigo. Ah, tá, você tá querendo só tirar o Vinícius Júnior do Real Madrid, tá? Mas de fato, rapaziada, sempre no histórico clube, o Mbappé tem esse dilema, né? Vai jogar melhor se for centralizado, vai jogar melhor se for o dono da ponta esquerda. Poucos lembram, mas o movimento de trazer o Neymar da ponta esquerda para meio é porque o Mbappé queria jogar lá. Vocês lembram disso daí também no PSG? O Neymar ele só virou um camisa 10 por causa do Mbappé. As birrinhas na época era o Cavani, ainda ali o centroavante, né? Aí tem aqui o gênio Neymar, cria birra com o Messi, faz Neymar sair do PSG, ano seguinte vaza do PSG, processa o clube por calote, pede a exclusão do PSG da UEFA Champions League, meses depois, PSG campeão da Champions, seu time toma a maior surra do PSG em uma semifinal de Mundial. This is Mbappé. E é louco a gente ver esse cenário de Mbappé nos clubes. Mbappé seleção, ele é absurdo. Ganhou uma Copa do Mundo com 17 para 18 anos, acho que ele já tinha 18 anos. Na seguinte Copa do Mundo faz um hat-trick na final, só perdeu ali nos pênaltis para a Argentina. Em termos de seleção, o Mbappé é um colosso de jogador. Só que quando a gente pega esse recorte de clubes e conquistas, é que ele ficou também muito tempo lá no PSG. Ele é muito grande, tem uma história, é o maior artilheiro da história do PSG, isso daí também tem que ser relevado. Ele lá na França tem uma história absurda, por mais que o pessoal tenha ficado com uma birra, ele sai, mas teria uma hora que ele ia sair do PSG e iria realizar o sonho de vestir a camisa do Real Madrid. Mas em termos de Champions League, é difícil a gente lembrar de uma grande atuação em um jogo decisivo. Sempre o que a gente lembra? A final de 2020, na pandemia, 20 ou 21, da pandemia contra o Bayern de Munique, aquele rolo compressor, que ele empilha gols, né? Tem duas oportunidades ali claras de fazer o gol e ele acaba perdendo. São essas diferenças aí de Mbappé de clube e Mbappé seleção. E quando a gente para pra ver o que se discute hoje no Real Madrid, a gente começa a ver que, mano, um trio com Messi, Neymar e Mbappé, por mais que sobrasse talento, pô, seria muito difícil de se encaixar no campo. Messi nunca foi um cara que voltou para recompor. Neymar teve que se sacrificar muito nessa época. Tem jogo que o Neymar joga de segundo volante,
Thomas Tuchel, acredito. Quem era? Era o Tuchel nessa época? Acho que não, já tinha saído. Era um outro cara, acho que Galtier, o técnico do PSG, recua o Neymar lá atrás, tanto que os números dele caem bastante. Mas ele participava muito da dinâmica defensiva pro ataque desse PSG. E o Messi e o Mbappé eram os que menos voltavam para recompor. Esse PSG, eu acho que ele cai 2 vezes pro Manchester City, ou cai uma vez pro Manchester City, pro Bayern de Munique, e era escancarado como o papel defensivo desse PSG era muito longe do PSG que a gente vê de hoje, onde tem um trabalho muito mais coletivo. Se a gente for ver aqui, ó, o que o Vitinha fala da época daquele PSG estrelar para esse PSG do Luiz Henrique, ele é simples na declaração, ó. Vitinha, jogador do PSG, ao ser perguntado como o PSG alcançou o topo sem as principais estrelas, Neymar, Messi e Mbappé, é simples, o coletivo é o mais importante. O que o Luiz Henrique conseguiu colocar esse mindset na cabeça de cada jogador do PSG é algo surreal, rapaziada. Todos pensam na parte coletiva. Ontem, várias e várias vezes, o Hakimi, que é, mano, praticamente um ponta, um ala ali na lateral direita, sempre chegando cara a cara com gol na linha de fundo, ele não chutou nenhuma vez no gol. Todas as vezes ele levantou a cabeça, olhou para a área e viu se tinha algum jogador melhor colocado para tentar uma finalização. Às vezes dava até para ele arriscar o chute, quem sabe ele tem boas finalizações, mas ele sempre procurando o melhor jogador colocado. Quarto gol também com o Barcola, que ele dribla, faz o que quer ali com o Éder Militão cabeça d'água, toca depois ali pro Gonzalo Ramos. Ele poderia tentar finalizar, guardar o dele. É um time que pensa muito no todo e não no individual. Aí ele fala aqui, ó, é muito simples, o coletivo é o mais importante. Já venho dizendo há muito tempo, e não só eu, que o coletivo é sempre o mais importante. Nem sempre os melhores jogadores fazem as melhores equipes. Mano, isso daqui é muito um recado, sabe, reto e direto para menino Mbappé. Loucura, o Real Madrid precisa muito disso, só que precisa da ajuda também dos jogadores, quererem fazer isso, estarem dispostos a fazer isso. A gente não vê muito ali o pessoal da frente querendo cumprir esse papel. O Xabi Alonso também, ele construiu esse resultado pro PSG. Cara, quando você me coloca Vini Júnior na direita, Mbappé na esquerda, Gonzalo, os 3 atacantes contra um PSG e seu meio campo é Arda Güler, que agora que tá jogando no meio campo, nunca teve esse papel defensivo de um marcador, sabe? Tá sendo mais um condutor de bola, criador. Tchouaméni, sim, é um camisa 5, um pouco mais marcador, mas o Bellingham também é muito mais um meia, um cara de chegada, pisando na área. Quando você tem Mbappé, Vini na frente, Gonzalo Garcia e seu meio campo tem Arda Güler e Bellingham, só o camisa 5 sendo o Tchouaméni, sem poder de marcação nenhum, o outro cara que poderia fazer um papel de marcação um pouco melhor foi deslocado para lateral, deu conta, foi bem, mas você perde um Valverde no meio campo, é um desfalque absurdo. Então a gente pode ver a diferença, ó. Luiz Henrique após a saída do Mbappé do PSG, prefiro ter 4 jogadores fazendo 48 gols do que apenas um fazendo 40, e de fato isso se cumpriu, né? Só o Dembélé aqui tem quase 40, o Barcola 21, Gonzalo Ramos aqui, né, 19, até tem bastante, né? Ele que é um reserva, Doué 16, Kvaratskhelia 13, loucura. Ele ainda teve mais aqui, ó, Mbappé era um jogador que corria por onde queria. Isso implica que havia situações de jogo que eu não controlava, agora vou controlar todas, sem exceção. Mano, esse cara aqui foi de uma peça gigantesca de bater na mesa, de falar que você vai perder o Mbappé e a sua equipe vai ficar melhor. Caralho, mano, ele falou e realmente cumpriu. Se a gente for ver aqui, ó, muito do desentendimento do pessoal lá da frente, olha a desdenha nesse lance, num escanteio aqui, ó, com o Mbappé e o Vinícius, um escanteio curto, tudo mais. Olha o passe do Vinícius Júnior. E a movimentação deles para querer recuperar a bola. Cara, essa daqui é o retrato desse Real Madrid, tá? Um descaso absurdo, talvez o Vini nem... Não, ele já se posicionou aqui pensando num escanteio curto, mas aqui, ó, devolve no Mbappé. Que porra é essa, cara? E olha o papel defensivo deles para tentar recuperar a bola. Puta que pariu, olha a nhaca do Mbappé, mano. Ele não esboça uma corrida. Irmão, eu sei que você é um camisa 9, muitas vezes quer ficar lá na frente, não tem tanto compromisso com a marcação, mas depois que eu vi o Kane dando carrinho na lateral em determinados jogos, pô, não tem essa desculpa. Isso daqui não dá, tá? Isso daqui não dá. E aí a gente vê, ó, cadê que eu tinha separado a imagem? Isso daqui eu acho que é até um pouco
de má índole, tá? Não sei que determinado momento do jogo era, já tava 3-0. E os dois saem pra fazer uma marcação-pressão aqui toda desajustada, é o que o PSG tá querendo. 3-0, atrai os caras, foi assim até que sai o quarto gol. Atrai a marcação do Real Madrid pra cima deles e eles saem tabelando. Tem que ter uma pressão coordenada, o time todo. Qual o momento de jogo, qual a situação que tava se passando, além desses 3-0, né? O Mbappé olhando a chuteira do Marquinhos e o Vini procurando Jay-Z. Enquanto isso, né, a gente vê como é muito bem trabalhado isso no PSG. Olha aqui a vontade de recuperar a bola do Dembélé. E é o camisa 9, né? Veste a 10, mas é o cara mais próximo do gol ali do PSG. Isso daqui é muito absurdo, mano. A temporada que o Dembélé faz e o quanto que ele tá se dedicando pra esse estilo de jogo do PSG, mano, merece muito o prêmio individual de melhor do mundo, tá? Tá jogando muito, é o jogador de destaque desse PSG que tá passando o carro em geral. Antes da gente ver aqui a análise do Marcelo Beckler, que ele fala aqui sobre Vinícius Júnior e Mbappé, eu queria ressaltar isso daqui do Xabi Alonso, cara. Que loucura, mano. Se passe essa informação desse Rubem Martins do Jornal AS for verídica, Xabi Alonso planejava escalar Gonzalo e Mbappé na linha de ataque. O Mbappé que tava vindo de uma caganeira absurda, sem ritmo, voltou com não sei quanto de perda de massa magra e ele ia tirar o Vinícius Júnior. A presença de Vinícius na escalação dependia se Trent Alexander-Arnold fosse jogar, no fim não jogou, colocou o Valverde na lateral e ele mete mais um atacante. Cara, loucura, mano. O Vinícius Júnior não tem todo esse apreço do Xabi Alonso que nem ele tinha com o Ancelotti. Complicado, tá? Já colocando evidentemente o Mbappé à frente do Vinícius Júnior. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Deixa eu ver aqui, ó, o trechinho que o Marcelo Beckler falou sobre essa parada, né? Vinícius e Mbappé no ataque do Real Madrid, os dois jogando juntos. Ele falou que já é um grande problema. Vamos ver a declaração dele aqui completa? Não, é pra mais, né? É porque são 3-0 com 23 minutos, que já podiam ser mais. E depois viram um jogo de pré-temporada, com os dois times tocando a bola, especialmente o Paris Saint-Germain tocando a bola de um lado pro outro e contra-atacando de qualquer jeito, né? Tem uns 2 ou 3 contra-ataques do Paris Saint-Germain que são de qualquer jeito, senão tinha feito os gols e tal, chegar em situação quase que de 3-1 e não definiu porque não quis. Se o Paris Saint-Germain tivesse raiva do Real Madrid, se existisse uma rivalidade entre os dois e o Paris Saint-Germain quisesse bater o máximo que ele pudesse, ele tinha saído com um prêmio absurdo, assim. A gente já tá falando desse jogo por muito tempo. É porque é mais... Se fosse o Barcelona? Se fosse o Barcelona, você acha que tinha girado a faca? Sim. Tem um 4-0 do Barcelona em cima do Real Madrid no Santiago Bernabéu em 2016, que foi um jogo que começa entrou no segundo tempo. O Barcelona vai ao Bernabéu e ganha por 4-0 com o Messi machucado. Um jogo absurdo de Neymar e Suárez, o Sérgio Roberto joga muito bem. E quando tá 4-0, vem um cruzamento pra área, o Piqué tá na área, e o Munir tenta fazer o gol e tira o quinto gol do pé do Piqué. O Piqué fica a possesso com o Munir, porque ele queria fazer o gol da manita no Real Madrid no Santiago Bernabéu. Fosse uma rivalidade dessa, a gente tinha saído com conta de 6-7 ontem. 6-7. Paris Saint-Germain guardou energia pra final, tocou bola, jogou do jeito que quis, Luiz Henrique fez substituições para poupar jogadores, senão tinha saído com 6 ou 7 gols tranquilamente. O que para mim não é nada alarmante ainda em relação ao Real Madrid. O Real Madrid contratou um técnico para pegar um grande time de frente e para tentar ser ainda melhor. Não para se adaptar, se fechar, sofrer e contra-atacar. O Xabi Alonso foi contratado para fazer algo diferente disso, que o Real Madrid fez bem, uns anos melhores, outros piores, mas deu muito bons resultados com o Carlo Ancelotti. Olha o tanto de Champions que esse time empilhou nos últimos anos. Só que esse time não tá pronto, né? Pegou um time que tá voando, pegou um time que tá em velocidade de cruzeiro contra um outro time que tá engatinhando, um time que não tem... É um prédio sem escada o Real Madrid, assim, um time que não tá minimamente pronto para jogar contra um time como o Paris Saint-Germain. Tenho certeza que se eles se enfrentarem em outro momento da temporada vai ser diferente, porque o Xabi Alonso vai conseguir o que ele tentou fazer ontem, o que em teoria ele tentaria fazer ontem, eu acho que esse time vai fazer melhor. Se vai ser suficiente ou não para ganhar do Paris Saint-Germain, para tomar menos de 4 gols do Paris Saint-Germain, é uma outra história. Mas o Paris Saint-Germain é uma obra pronta. O Real Madrid é algo que tá começando agora, meio que no final do outro ainda. Sem muitos jogadores em campo, jogadores importantes, gente que ainda vai chegar. Então, para mim, não é alarmante em relação ao Real Madrid, porque esse time vai ser muito diferente. O que é alarmante, isso sim, é Vinícius e Mbappé. Com Vinícius e Mbappé, se eles não jogarem pro time, se eles não marcarem, se eles não correrem, e são 2 pontas esquerdas, aí sim pode dar problema. Porque equilibrar os dois é algo que o Ancelotti não conseguiu por um ano inteiro, é algo que o Xabi Alonso, a primeira vez que teve chance de equilibrar os dois, não conseguiu equilibrar os dois. A gente tá vendo a paciência acabando, cada vez mais a paciência acaba, e parece que cada vez mais a paciência acaba com o Vinícius. As críticas são ferozes ao Vinícius, as redes sociais estão inflamadíssimas com uma reação do Vinícius Júnior no banco de reservas, que parecia que estava rindo, se importando um pouco com o que estava acontecendo dentro de campo. A gente tá vendo a reação da torcida do Real Madrid não é boa, com o melhor jogador do mundo da última temporada.
Então, esse pra mim é o maior desafio. Que esse time vai pressionar melhor, que esse time vai rodar a bola melhor, que esse time vai ter mais variações táticas. Teve vezes que o Bayer Leverkusen foi jogar contra o Bayern de Munique, e é um time de posse de bola e tal, e jogou todo na defesa e meteu 3-0. Aquele jogo o Xabi Alonso mudou o esquema porque ele já conhecia os caras já conheciam ele tinha mais repertório. Mudou Então, no minuto 10, né? Ele teve uma leitura ali. foi, que ele colocou o Stanisic de lateral e puxou o Frimpong ou o Telly, acho que o Frimpong ficou naquele jogo pra ponta, ele mudou, né? Jogou com 4 defensores naquele 3-0 que quase caiu o Thomas Tuchel, né? Que não caiu porque ainda tinha um jogo de Champions decisivo e tal, na temporada anterior. Porque ele conhecia os caras conheciam ele. No Real Madrid isso ainda não acontece. Pra mim, a grande coisa que eu fico mais preocupado, se eu tivesse que ficar preocupado com o Real Madrid, já tenho as minhas preocupações pessoais demais pra me preocupar com o clube de futebol, é Vinícius e Mbappé. Vinícius e Mbappé são hoje um problema pro Real Madrid. Os 2 dos melhores jogadores do mundo são um problema. E faltou muito isso pro Xabi Alonso ontem, né, rapaziada? Cara, quando com 8 minutos você já viu que o seu plano pro jogo foi pro saco, 2 erros individuais causados pela pressão do PSG, cara, modifica, fortifica a porra do meio, tira o Gonzalo. Mano, por mais que o Gonzalo tivesse fazendo gol, uma boa competição, irmão, é o Gonzalo Garcia e você tem Vini Júnior e Mbappé pra jogar no seu ataque. Você acha que Gonzalo Garcia vai fazer show porque foi pro banco? Não, né, rapaziada? E, cara, o que manja de bola o Marcelo Beckler é loucura, tá? Só da gente lembrar que ele fez essa avaliação na chegada do Mbappé, irmão, é de fato, é a letra. O que aconteceu foi o que o homem previu. Me dá o número da Mega Sena, Marcelo Beckler. Cancelaram o Marcelo Beckler porque simplesmente ele disse que a única forma de estragar o Real Madrid, que já era muito bom, era melhorar o elenco. Não existe nada melhor do que você fazer uma análise sincera, dar uma opinião imparcial, todo mundo acusá-lo de clubismo ou de fanatismo e no final das contas ser provado que estava certo. Existia um motivo para que esse mesmo PSG, só que na era Galáctico, não ter dado certo. O nome pode ser considerado Kylian Mbappé, não só pelo estrelismo, porque isso prejudicou muito e serviu para divisão de um vestiário que era para ter sido campeão. Mas é justamente o que vazou na temporada passada, o próprio Luiz Henrique dando uma bronca, uma lição pessoal e particular para o Mbappé sobre o que é pressão, correr para marcar adversários. Foi avisado mais de uma vez e por muitas pessoas, o Real Madrid não tinha o luxo de ter um jogador que não voltava para marcar, ainda mais ter vários do mesmo elenco dentro de campo. Da parte aí de vestiário, panelinha no vestiário, eu acho até que o Mbappé melhorou, tá tentando ali, chegou na humildade, tal, só que, mano, essa parte dele se dedicar, dele dar a vida em campo, mano, já tinha que ter caído faz tempo. O Mbappé é um jogador de 26 para 27 anos, e quando a ficha vai cair? Vai ficar nessa palmolice aí de papel defensivo, nunca vai fazer, nunca vai correr? Isso daqui serve também pro Vinícius Júnior, ó. O Carlos Eduardo Mansur analisa o desempenho do Vini Júnior na Copa do Mundo de Clubes e ele ressaltou que, pô, o Vinícius Júnior tá indo por esse mesmo caminho. O Vini tem o quê? 24 para 25 anos e é um cara que, mano, a gente não vê correr para trás também tanto. Sabe, naquele trotezinho, parece que já é a estrela, a grande estrela do time. Vou me recompor, guardar energia para decidir no ataque, mas nem isso mais está fazendo. Vamos ver a análise dele aqui também? O que me preocupa, de fato, é o Vinícius tão cedo. O Vinícius completa daqui a 3 dias 25 anos. O que, de fato, está me preocupando é a sensação que eu tenho cada vez mais de que ele é um jogador que o time precisa se adequar a ele, porque sem a bola o trabalho dele está muito reduzido. Isso eu acho que, quando a gente pensa em seleção brasileira, quando a gente pensa no próprio Real Madrid, isso é uma situação que eu acho que assim, não é dizer que o Vinícius tem que correr os 100 metros de campo para cima e para baixo, diminuindo a capacidade dele de resolver os problemas com bola e de ser decisivo na frente. Mas está muito claro que às vezes as jogadas estão passando próximo a ele e ele poderia ter uma atitude mais proativa, né, de fazer uma pressão, de desestabilizar um jogador que está com a bola conduzindo pela intermediária. Isso tudo é possível ele fazer. E isso é uma coisa que está me incomodando mais. Daqui a pouco, se o Xabi Alonso achar que não dá para ter 2 jogadores com tão pouco trabalho, eu temo que pelo que o Mbappé representa também globalmente, pela contratação que foi, e também e a temporada que ele dele fez mais de 40 gols no ano. Pelo que ele fez, temporada pelo dele número de Real Madrid. Isso, pelo número de gols que fez na última temporada, que acabe sobrando. Não estou imaginando aqui que o Vinícius amanhã vai para o banco de reservas, mas que essa discussão daqui a pouco vai estar instalada no Real Madrid.
Eu acho que é importante ele ter um pouco mais do trabalho dele coletivo sem bola. E se for verdade aquela parada ali do Jornal AS, a cogitação ali do Xabi Alonso já era, pô, entre Vini e Mbappé pra fazer uma dupla de ataque, ele escolheria o Mbappé. E essa parada do Vini a gente já viu também muito na seleção brasileira. Eu acho que ficou muito claro, quem parou ali pra ver algumas análises daquele Brasil e Argentina, que a Argentina meteu 4-0 na gente, tinha alguns vídeos ali do Vini Júnior trotando, cara, no meio campo, a dupla de ataque era ele e o Rodrigo, e os dois não recompunham, não faziam uma pressão mínima ali na frente quando a bola tava passando. Loucura, desse jeito aí no futebol de hoje, não vai ter jeito de jogar. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, a opinião de vocês sobre tudo isso. Assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.